Sigo na busca pelo torcedor mais fanático da veterana e hoje temos convidado o jornalista André Vinci. Rapaz, estou otimista com a sua participação aqui porque você já até escreveu um livro sobre a Caldense, estou achando que você vai muito bem no nosso quiz, hein? Assim espero lembrar boa parte, pelo menos, daquilo que eu coloquei no livro, escrevi já há algum tempo, pode ser que tenha esquecido bastante coisa, mas como eu te disse antes, o importante é ganhar do Alessandro. É isso aí. Bom, como você já sabe, são 3 categorias de perguntas, as fáceis, as médias e as difíceis, e depois a muito difícil que não tem alternativa. Vamos lá? Vamos embora. Primeira pergunta. Qual destes jogadores não marcou gol no Campeonato Mineiro de 2015? Léo, Nadson, Plínio ou Everton Maradona? Léo. Léo? Você tem certeza? Não. Posso conferir a resposta? Confere a resposta aí. Valendo 1 ponto, a sua resposta está errada. O Léo marcou gol na goleada por 6-1 contra o Mamoré, que ele era reserva, o atacante entrou, fez um dos gols. O Everton Maradona não marcou gol nessa campanha. Essa foi pegadinha, hein? Essa foi. Vamos lá, segunda pergunta. Qual desses jogadores da Caldense chegou a ser convocado para a seleção brasileira, antes ou depois de jogar na veterana? Ailton Lira, Buzuca, Gilberto Voador ou Orlando? Ailton Lira. Ailton Lira, não, sem Orlando. dúvida. Orlando? Ailton Lira ou Orlando? Rapaz, agora eu fiquei na dúvida. Orlando. Posso perguntar? Pergunta, vamos lá. A sua resposta está exata. Orlando foi convocado para a seleção brasileira de 82, mas não chegou a jogar a Copa porque machucou um tempo antes da Copa. Depois foi convocado para a seleção olímpica também. Essa eu lembrei da resposta por uma foto que veio na minha memória. Muito bem. Em 1979, a Caldense empatou com o Internacional, que foi campeão brasileiro invicto, por 1-1. Quem marcou o gol da veterana? Natal, Mirandinha, Armando ou Paulo Roberto? Eu li sobre isso outro dia e agora eu não me recordo. Essa vai ter que ser um chute de olho fechado. Mirandinha. Mirandinha? Tem certeza? Não, mas é o chute. Vamos lá. Rapaz, a resposta está certa. Foi um gol de cabeça no empate 1-1 que ficou marcado nessa geração da Caldense. Vamos agora para a nossa categoria média. Cada acerto vale 2 pontos. Qual importante narrador foi convidado especial para narrar Caldense contra Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro de 2004, partida que a veterana venceu por 1-0, gol de Milton? Osmar Santos, José Silvério, Fiore Giliotti ou Nilson César? Fiore Giliotti. Fiore Giliotti? Na lata, assim, nem pensou para responder? A sua resposta está exata. Tá mandando bem, ó. Já empatou com o Alessandro. O objetivo era passar ele, já empatou 3 questões corretas. Já estou no lucro. Quinta questão. Quantos gols a Caldense sofreu do Vulcão na história do clássico? Um só. Pô, mas não deixou nem falar as alternativas. Então, já tá certo, já foram 4 partidas, 2-0, 3-0, 2-0 e 3-1. Você recorda quem que fez gol? Eu não sei dizer. Não me recordo. Mas foi no último jogo, não me recordo. Foi no último jogo, em 2009, na campanha de acesso de volta, né, pro módulo 1 do Campeonato Mineiro. Isso mesmo. Ó, tá mandando bem, hein? Última pergunta da categoria média. Quem foi o primeiro jogador a marcar um gol no estádio Dr. Ronaldo Junqueiro, Ronaldão? Foi na partida Caldense e Corinthians, em 79, ficou 3-0 pro Corinthians. Quem foi o primeiro jogador a marcar um gol no Ronaldão? Palhinha, Vaguinho, Basílio ou Sócrates? Foi Basílio. Basílio? Mas você tá mandando bem demais. Mais um acerto. Vamos agora para a nossa categoria difícil. Cada acerto vale 3 pontos. Até agora você acertou 2 fáceis e as 3 médias. Tá arrebentando. Qual ex-jogador da seleção uruguaia foi treinador da Caldense? Juan Schiaffino, Pedro Rocha, Oscar Tabares ou Pablo Correia? Olha aqui as alternativas. Juan Schiaffino, Pedro Rocha, Oscar Tabares ou Pablo Correia? Pablo Correia. Pablo Correia? A sua resposta está errada.
foi Pedro Rocha, craque da seleção uruguaia, que treinou a Caldense em 2001, também foi jogador de São Paulo, marcou época na equipe paulista. Vamos lá. Chega até no chute, a gente fala com certeza que é para tentar enganar, né? É, quem está assistindo fala, pô, o cara sabe mesmo, né? Oitava pergunta. Essa aqui está no livro que você escreveu, 85 anos da Caldense de Histórias de Futebol. Se você estiver atento, você vai saber responder, hein? Quantos jogos a Caldense venceu na série de 57 partidas invictas? 39 jogos, o time fez 109 gols. Pô, olha isso! Essa eu achei que ia enganar ele, não deixou nem eu falar as alternativas, mandou bem demais. Perdeu até a graça, eu queria pegar vocês que estão assistindo, não deu não. Última pergunta da categoria difícil. Também está no seu livro, vamos ver se você está atento. Quando foi fundado o time de futebol da Associação Atlética Caldense? Dia 16 de novembro de 1925. Pô, eu tenho que dar ponto bônus pra esse cara, não tem condição. Reunião na quinta série da fotografia select. Isso mesmo. Porque quem está nos assistindo pode até ficar naquela dúvida, pô, mas o aniversário não é 7 de setembro? Você quer explicar isso aí pra gente? Essa mudança aconteceu em 1942, então o presidente da Caldense acabou modificando essa data para coincidir ali com o feriado, para a comemoração ficar numa data mais tranquila, né, para ser celebrada. Bom, André, a gente vai para a nossa última pergunta, ela vale 7 pontos. Cada vez que você errar, o valor dela diminui em 1 ponto e eu vou dando uma dica. Vamos ver como é que você se sai. Até agora teve 2 ou 3 perguntas aqui que eu fiz, você acertou antes de eu dar as alternativas. Vamos ver se essa que não tem alternativa você acerta. Essa é bem difícil mesmo, hein? Nos anos 70, a Caldense enfrentou pela primeira vez uma seleção de futebol e empatou em 0-0. De qual país era essa seleção? Caldense, não me recordo. Chuta uma, se você errar eu te dou uma dica. É a seleção brasileira. Não. Primeira dica, valendo 6 pontos, é um país da Europa. Vamos chutar a seleção da Suécia. Não. Segunda dica, valendo 5 pontos, ficou em 4º lugar na Copa de 94. A Holanda. Não. Bulgária, rapaz. Pô, agora valeu 4 pontos então. Bulgária. Bulgária, como é que eu falei Holanda? Pô, o André mandou bem demais. Holanda perdeu pro Brasil nas quartas. Vamos fazer as contas aqui agora. Olha. André Vinci acertou 8 de 10 questões e fez 18 de 25 pontos. O seu fanatismo é calculado por 5 vezes o número de questões acertadas, mais 2 vezes a pontuação obtida, o que seria 40 mais 36. Portanto, ele é 76% fanático pela Caldense. Tô bem. Por enquanto tá em primeiro no nosso ranking aqui, ó. Eu confesso que eu esperava que você fosse bem mesmo, porque conversando com você assim, dá pra perceber que você conhece realmente a história da Caldense. Um pouquinho a gente acaba recordando, até fruto da pesquisa, né, do trabalho, mas que bom que fui bem. Então é isso, pessoal. O Quiz da Lama deu nisso. Obrigado pela presença de todos vocês. Um abração e até a próxima. Fui!